Ninguém o ouviu pregar. Ninguém o viu levantar multidões. Nenhuma frase sua foi registrada. E mesmo assim, Deus confiou a ele o que tinha de mais precioso. Esta é a história de São José, o homem comum que viveu cercado por milagres, e que, depois de sua morte, passou a realizá-los. José não nasceu em palácios. Não cresceu cercado de luxo. Seu nome não aparecia nos círculos de poder. Ele era apenas um homem da casa de Davi, vivendo numa Palestina dominada por Roma, ganhando a vida com as próprias mãos. Madeira, ferramentas, poeira, sol forte. Uma vida simples, até demais para chamar atenção. Mas é justamente aí que começa o mistério. Enquanto o mundo procurava líderes fortes, Deus procurava um coração obediente. E encontrou José. A Escritura o chama de justo. Não no sentido genérico de boa pessoa, mas no sentido bíblico, alguém alinhado com a vontade de Deus, mesmo quando não entende o plano. Esse foi o primeiro milagre da vida de São José. Ele estava pronto antes mesmo de saber para quê. Maria era jovem. José, já homem formado. O casamento entre eles seguia o costume judaico, compromisso sério, público, definitivo. E então, o impossível acontece. Maria aparece grávida. Não há gritos. Não há acusações. Não há escândalo. José sofre em silêncio. Qualquer outro homem teria reagido com orgulho ferido. José reage com misericórdia. Decide se afastar para não expor Maria à morte. Naquela noite, quando tudo parecia perdido, o céu interfere. Um anjo aparece em sonho. Não é metáfora. Não é sensação interior. É revelação sobrenatural. José, filho de Davi, não temas. Na Bíblia, quando um anjo diz não temas, é porque algo grande demais para a lógica humana está prestes a acontecer. José acorda e obedece, sem pedir provas, sem exigir garantias, sem entender tudo. Esse momento marca algo decisivo. Deus escolheu José como pai legal do Salvador do mundo. Não por acaso, não por falta de opção, mas por confiança absoluta. Belém estava cheia, portas fechadas, nenhum lugar. José poderia ter desistido, poderia ter reclamado, poderia ter se revoltado, mas ele não faz nada disso. Ele improvisa, protege, resolve. E naquela noite fria, dentro de um lugar esquecido, o Criador do universo nasce, e é José quem segura a situação para que isso aconteça. O Filho eterno de Deus respira, porque José fez o que precisava ser feito. Aqui está um dos mistérios mais fortes da fé cristã. Deus escolheu depender de um homem. Esse é o tipo de coisa que só acontece quando há confiança total. Pouco tempo depois, o perigo chega. Herodes enlouquece. Crianças são condenadas à morte. O mal se move rápido. E mais uma vez, José dorme, e o céu fala: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Foge. E José foge. De noite. Sem plano. Sem mapa. Sem saber quanto tempo duraria. A fuga para o Egito não é apenas uma viagem. É uma corrida contra a morte. O milagre aqui não é algo espetacular. É algo ainda maior. A vida de Jesus é preservada porque José não hesita. A Igreja sempre ensinou que a obediência de São José salvou fisicamente o Redentor. Sem ele, o plano da salvação teria sido humanamente impossível. Depois do perigo, vem o silêncio. Nazaré não era famosa. Não era importante. Não aparecia nos mapas do poder. E ali, por anos, José viveu com Jesus. Imagina isso por um instante. José ensinando Deus a trabalhar. José corrigindo Deus menino. José alimentando Deus com o suor do próprio rosto. Não há milagres públicos. Não há glória aparente. Mas a Igreja chama isso de vida oculta, e ensina que ali aconteceu algo gigantesco. A santificação do cotidiano. Trabalho, rotina, cansaço, família, tudo elevado à graça. Esse foi o milagre silencioso de José, mostrar que a santidade é possível na vida comum. A tradição da Igreja é clara: José morreu antes da vida pública de Jesus. E não morreu sozinho. Morreu com Jesus e Maria ao seu lado. Por isso, desde os primeiros séculos, os cristãos afirmam: ninguém teve uma morte mais abençoada.
É aqui que algo muda. Se em vida José foi silencioso, depois de sua morte sua intercessão se torna poderosa. E é a partir daqui que começam os milagres que atravessam os séculos. Depois da morte de José, o silêncio acabou. Não imediatamente. Não com trovões. Não com espetáculo. Mas como tudo que envolve São José, no tempo certo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis já sabiam de algo curioso. Quando tudo falhava, rezavam a José. Não porque ele fosse famoso, mas porque ele sabia cuidar do impossível. Pedidos por trabalho, proteção da família, auxílio em perigos extremos e, sobretudo, causas que ninguém mais conseguia resolver. A devoção cresceu devagar, mas cresceu firme, até que começaram a surgir relatos que se repetiam em lugares diferentes, épocas diferentes, pessoas que nunca se encontraram, todas dizendo a mesma coisa. Eu pedi a São José, e algo aconteceu. Ano de 1878. Lugar: Santa Fé, Novo México. Um convento simples, pertencente às Irmãs de Loreto. A capela estava quase pronta. Bonita, alta, bem construída. Mas havia um problema sério. Não existia acesso ao coro superior. Nenhuma escada. Nenhuma escada possível. Arquitetos foram chamados. Carpinteiros experientes analisaram. Todos chegaram à mesma conclusão. Não havia espaço suficiente para uma escada comum. E mais, qualquer tentativa destruiria a estrutura da capela. As irmãs ficaram sem saída. Então fizeram o que sempre fizeram: rezaram. Durante 9 dias, rezaram uma novena pedindo ajuda a São José, o carpinteiro, o construtor, o homem que entendia de madeira e silêncio. No último dia da novena, algo estranho aconteceu. Um homem bateu à porta. Ninguém o conhecia. Ele era simples, barba curta, roupas comuns. Disse apenas uma coisa: sou carpinteiro. Soube que precisam de ajuda. Sem perguntas. Sem currículo. Sem negociar pagamento. As irmãs aceitaram. O homem trabalhou sozinho. Sem ajudantes. Sem ferramentas modernas. Sem fazer barulho excessivo. Usou apenas madeira. Nenhum prego. Nenhum parafuso. Construiu uma escada em espiral, com 2 voltas completas de 360 graus, sustentada sem eixo central visível. Quando terminou, a escada simplesmente estava lá. Perfeita. Elegante. Desafiando as leis conhecidas da engenharia da época. Antes que alguém pudesse agradecer, o homem desapareceu. Sem receber dinheiro. Sem deixar nome. Sem deixar rastro. Especialistas analisaram a escada décadas depois. Descobriram coisas ainda mais perturbadoras. O tipo de madeira não existe na região. A técnica usada não era conhecida no século XIX. A escada permanece firme até hoje, mais de 140 anos depois. Nenhum projeto semelhante foi reproduzido com a mesma estabilidade. As irmãs nunca tiveram dúvida. Para elas, não foi apenas um carpinteiro habilidoso. Foi São José. A igreja nunca declarou oficialmente: foi uma aparição. Mas nunca proibiu a devoção, nunca condenou o relato, nunca o negou. E até hoje, o local é conhecido como a Escada de São José. Esse milagre revelou algo que os fiéis já sabiam há séculos. São José não aparece para impressionar. Ele aparece quando tudo parece perdido. Por isso, ele se torna o santo dos desempregados, dos pais desesperados, das famílias à beira do colapso, dos que precisam de uma solução prática, concreta, real. Relatos se acumulam ao longo da história. Homens sem trabalho que encontram emprego no último dia possível. Famílias que escapam da miséria quando tudo já estava perdido. Casamentos restaurados quando já havia separação assinada. Sempre do mesmo jeito. Sem espetáculo. Sem barulho. Mas funcionando. Existe um título antigo, usado nos exorcismos da igreja. São José, terror dos demônios. Isso não é poesia. Exorcistas reconhecem algo curioso. A simples invocação de São José provoca reação violenta nos espíritos malignos. Por quê? Porque o demônio odeia aquilo que São José representa.
obediência sem orgulho, autoridade sem opressão, silêncio cheio de Deus. José esmagou o mal sem discursos, apenas fazendo a vontade divina. E continua fazendo. Em 1870, o mundo estava em crise. Revoluções, guerras, perseguições à igreja. O Papa Pio IX fez algo inesperado. Consagrou toda a Igreja Católica a São José. Não a um apóstolo, não a um mártir, mas ao carpinteiro silencioso. Por quê? Porque se José protegeu Jesus, protegeria o corpo de Cristo, que é a Igreja. Desde então, a devoção cresceu de forma explosiva, junto com relatos de graças extraordinárias. Século XX. Século XXI. O mundo muda. São José não. Hospitais registram curas sem explicação médica após novenas a São José. Pais testemunham conversões impossíveis de filhos afastados da fé. Homens encontram sentido quando tudo parecia vazio. Nenhum holofote. Nenhuma aparição em massa. Apenas resultados. São José nunca falou, mas sua vida inteira foi uma mensagem. Faça o que Deus pede, mesmo que ninguém veja. Ele construiu uma escada uma vez, e continua construindo outras, invisíveis, até hoje. Escadas que tiram pessoas do desespero. Escadas que salvam famílias. Escadas que levam almas de volta para Deus. Num mundo barulhento, São José ensina o silêncio. Num mundo orgulhoso, ele ensina a obediência. Num mundo quebrado, ele ensina a responsabilidade. Por isso, quando tudo falhar, quando ninguém souber o que fazer, quando a escada não existir, chame São José. Ele ainda constrói.